O presidente russo, Vladimir Putin, seguirá ampliando e intensificando a guerra. Essa é a mensagem clara que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, transmitiu ao discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Segundo ele, a Rússia mira além da Ucrânia. Se a Ucrânia cair, o resto da Europa será o próximo alvo de Putin. O aviso final de Zelensky, na Organização das Nações Unidas, é claro: parem Putin agora, ou o seu país será o próximo. Em 24 de setembro, a British Broadcasting Corporation analisou o discurso de Zelensky na Organização das Nações Unidas, destacando que ele disse que, se vencer na Ucrânia, a Rússia expandiria sua agressão pela Europa. Zelensky afirma que evitar isso exige duas ações: mostrar união e ampliar o apoio à Ucrânia. Sobre esse ponto, Zelensky mostra cautela diante da instabilidade que a Ucrânia enfrenta com os Estados Unidos da América em 2025. Durante o discurso, Zelensky sabia que esse relacionamento pode mudar rapidamente. A Ucrânia agora recebe mais apoio dos Estados Unidos do que em qualquer outro momento do ano. Só em março, os Estados Unidos da América decidiram temporariamente cortar ajuda militar e inteligência à Ucrânia, aparentemente tentando convencer Zelensky a negociar um cessar-fogo. Outros parceiros da Ucrânia no Ocidente mostraram apoio vacilante, mas a União Europeia segue firme no apoio ao país. Também foi em março que Itália e Espanha declararam que não estavam prontas para apoiar uma promessa de 436 bilhões de dólares à Ucrânia. Diante de preocupações com o bem-estar, voltamos ao ponto de Zelensky sobre formar uma frente unida. Ele sabe que a Rússia se beneficia da divisão. O fato de tantas nações estarem oferecendo apoio à Ucrânia também gera disputas burocráticas, como vimos dentro da União Europeia em março. Tudo isso precisa parar, declara Zelensky. É preciso uma frente unida, ou seja, a OTAN e a União Europeia devem coordenar suas respostas à Rússia, com a Ucrânia ao seu lado, para mostrar a Putin que a Europa não cederá às ameaças russas. Ou, talvez mais importante para Zelensky, a Europa apoiará totalmente a Ucrânia contra a Rússia. Tem que ser assim, afirma Zelensky, pois Putin não vai parar na Ucrânia. Países hoje receosos em apoiar podem ser os próximos a receber forças russas. Curiosamente, Zelensky falou sobre a ameaça da inteligência artificial em cenários de guerra. É só uma questão de tempo, não vai demorar muito para que drones estejam lutando, drones atacando infraestrutura crítica e mirando em pessoas. Tudo sozinhos, totalmente autônomos e sem envolvimento humano, exceto pelos poucos que controlam os sistemas de inteligência artificial. O presidente da Ucrânia declarou: é um bom ponto! Isso se torna ainda mais interessante pelo fato de que a própria Ucrânia é uma das pioneiras quando se trata de introduzir inteligência artificial em drones e outras armas. Em março de 2025, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais informou que a Ucrânia aprovou a compra de 10 mil drones com inteligência artificial. A organização considerou isso um passo preliminar, porém importante, para ampliar o uso de sistemas autônomos avançados. Em julho, a United 24 Media revelou as primeiras imagens do drone TFL-1 em ação, criado pela empresa ucraniana A Quarta Lei. O drone utiliza a inteligência artificial para permitir que ele atinja alvos independentemente do controle de um operador, tornando-o resistente à guerra eletrônica. Em 24 de setembro, a revista Time afirmou que a Ucrânia transformou a guerra de drones em um jogo, destacando as novas versões do drone vampiro ucraniano. As novas versões do drone permitem aos operadores ucranianos ativar um modo de inteligência artificial, fazendo-o operar sem controle direto. O vampiro ainda não possui mira autônoma, mas pode vir a ter. O The Times diz que o desenvolvedor do drone, que prefere permanecer anônimo, afirma: nós temos a tecnologia. Isso indica que basta a Ucrânia autorizar para que drones com inteligência artificial atravessem as linhas russas. Enquanto isso, os operadores permanecem em segurança. O ponto é esse. Parece um pouco estranho, talvez até hipócrita ver isso. Zelensky dizendo que é necessário haver regras sobre uma tecnologia que a Ucrânia está usando tão habilmente. Mas talvez possamos ver isso de outra perspectiva. Talvez Zelensky esteja pedindo que regras sejam estabelecidas agora porque ele vê mais diretamente do que a maioria o quão devastadora a inteligência artificial pode se tornar se a Rússia expandir sua guerra além da Ucrânia e para o resto da Europa. Mais uma vez, é um caso de agir agora ou se arrepender depois. Se a inteligência artificial não for controlada enquanto ainda está em sua relativa infância, a Rússia pode encontrar maneiras de usá-la.
que sejam muito mais devastadoras que tudo que a Ucrânia faz. Já existe muito debate sobre o papel que a inteligência artificial desempenha atualmente e vai desempenhar no futuro nas guerras. Carlos Batalhas argumenta que o uso da inteligência artificial coloca em dúvida a capacidade dos atuais marcos legais de governar essa tecnologia. Embora a inteligência artificial possa parecer relativamente inofensiva quando usada como uma ferramenta analítica que permite uma tomada de decisão mais rápida, como frequentemente visto na comunidade de inteligência, sua introdução no campo de batalha é uma preocupação séria. Diferente dos sistemas de apoio à decisão com inteligência artificial que ajudam humanos a decidir, armas autônomas podem escolher e atacar alvos sem intervenção humana após a ativação. A autonomia e funções críticas geram questões éticas e jurídicas, debatendo sua compatibilidade com o direito humanitário internacional, segundo Batalhas. Essa autonomia é a principal preocupação. Se um humano atira em um civil com uma arma, pode ser processado e punido por crime de guerra. Mas o que acontece se for um drone operando de forma autônoma, graças a um algoritmo de inteligência artificial? Quem é processado, então? É possível alegar que ninguém deve ser processado porque o drone opera sozinho? Ou os desenvolvedores deveriam ser responsabilizados? Talvez o país que utiliza o drone? Gianna Hill explora essas questões éticas na Regulatory Review. Hill menciona um artigo de Mark Klamberg, da Universidade de Estocolmo, afirmando que Klamberg identifica há preocupações de que a inteligência artificial aumente riscos aos civis, desumanize e facilite decisões tendenciosas. A inteligência artificial pode ampliar a desigualdade de poder entre nações, permitindo guerras sem riscos para países tecnologicamente superiores. Dilemas éticos assim surgem agora, com o uso crescente de inteligência artificial na guerra na Ucrânia. O alerta de Zelensky em relação à inteligência artificial é que a Rússia operará tranquilamente em um mundo onde não existem regras para essa tecnologia. Menos regras significa menos limitações. A Rússia iniciará uma corrida armamentista intensa contra quem tentar superá-la durante uma guerra ativa. Vamos voltar a esse ponto sobre a corrida armamentista mais tarde no vídeo. Por enquanto, vamos retornar aos comentários de Zelensky. O presidente da Ucrânia alertou na Organização das Nações Unidas que as instituições internacionais são frágeis diante da Rússia e países similares. Em um movimento corajoso, considerando onde estava falando, Zelensky observou que a Organização das Nações Unidas não fez o suficiente para prevenir guerras ao redor do mundo. A Ucrânia é o exemplo mais óbvio. Zelensky também citou conflitos em Gaza, Síria e Sudão para mostrar que as instituições criadas para evitar guerras não cumprem seu papel. Em especial, organizações como a Organização das Nações Unidas não conseguem oferecer a países como a Ucrânia nenhuma garantia de segurança. Mas então, como observa a British Broadcasting Corporation, os comentários de Zelensky sobre serem fracos demais também podem ter sido feitos em referência à OTAN. Zelensky afirmou que integrar a OTAN não garante segurança automática. Em uma declaração que claramente tem a intenção de incomodar aqueles que, na visão da Ucrânia, podem estar levando as ações da Rússia de forma muito leviana. Não é que Zelensky esteja dizendo que a OTAN não é poderosa o suficiente para oferecer garantias de segurança. É que a OTAN está deixando de fazer isso. Ainda há muito receio de provocar Putin a intensificar a guerra. Para Zelensky, o problema dessa abordagem é que a Rússia já está escalando o conflito. A Rússia enviou drones e caças ao espaço aéreo de países da OTAN ao longo de setembro, em algo que parece ser tanto uma provocação deliberada quanto uma tentativa de Putin de testar os limites da OTAN. O debate se intensificou após os incidentes que afetaram Polônia, Romênia, Estônia e outros. Agora, há pedidos para que a OTAN abata qualquer ativo russo em seu espaço aéreo, mas só pedir não basta. Zelensky argumenta que é necessária a ação e afirma que essas instituições ficaram fracas ao longo das décadas. Só declarações, sem ação, seu alerta indica que a Rússia ficará mais ousada ao intimidar membros da OTAN. Putin pode focar nas nações que considera mais frágeis da OTAN no leste, como Lituânia, Letônia e Estônia. Isso não é a Rússia brincando. O que ela faz em todo o flanco leste da OTAN são atos de guerra híbrida. Porque Putin está totalmente confiante de que a OTAN não fará nada a respeito além de condenar. Talvez o ponto de Zelensky aqui seja que as instituições internacionais passam tempo demais debatendo e não tempo suficiente agindo.
Garantias diretas de segurança à Ucrânia mostrariam a Putin de que lado estão essas instituições e serviriam de barreira ao que Zelensky alerta que pode acontecer. Lembre-se de que o presidente da Ucrânia disse que Putin vai continuar levando a guerra adiante, tornando-a mais ampla e profunda. O alerta dele não poderia ser mais claro do que isso. O problema, como vários veículos de comunicação afirmaram, é que ainda não existem soluções reais sobre como deveria ser ou parecer uma garantia de segurança para a Ucrânia. Atualmente, os aliados da OTAN assumem que uma garantia só será possível após o fim da guerra. Eles acham que o fim virá por um acordo de paz. No entanto, essa suposição não reflete a realidade, pois Putin afirmou que qualquer acordo de paz exigiria condições inaceitáveis para a Ucrânia. Mesmo supondo que a paz seja de alguma forma declarada, a Europa não tem soluções reais sobre como forneceria uma garantia de segurança, disse o político em agosto. Agora há a coalizão dos dispostos, que promete oferecer tudo para garantir a segurança com sucesso. Comissões lideram e conversam, mas ainda sem respostas claras sobre a garantia de segurança. O político sugere uma solução clara: permitir que a Ucrânia entre na OTAN e fique protegida pelo artigo 5. No entanto, isso já foi descartado, não apenas pela Rússia, mas, como destaca o político, pelos Estados Unidos e alguns parceiros europeus da OTAN. E isso volta exatamente ao ponto que Zelensky está levantando sobre a fraqueza das instituições internacionais. Se a OTAN quer conter a Rússia, como Zelensky afirma ser essencial para impedir Putin de atacar países da OTAN, por que não aceita a Ucrânia? Fazer isso obrigaria Putin a pensar muito bem antes de continuar sua guerra. Se a Ucrânia entrar na OTAN, qualquer agressão resultará em mais do que apoio militar. Pelo artigo 5, todos da OTAN ajudariam diretamente a Ucrânia. Isso desencadearia uma guerra massiva, maior do que aquela que até mesmo Putin quer criar. Mas, neste momento, isso não está acontecendo. Como a conversa apontou em agosto, agora há um paradoxo na garantia de segurança. Qualquer garantia que seja fraca demais não será suficiente para dissuadir a Rússia, o que significa que Putin continuará mirando além da Ucrânia. Uma garantia de segurança mais forte irritaria a Rússia e a faria rejeitar a proposta num acordo de paz. Uma garantia forte, como a entrada da Ucrânia na OTAN, seria um ato de força, não de compromisso. Zelensky argumenta que o ato é necessário para proteger a Ucrânia e evitar futuras guerras entre a Europa e a Rússia. Até agora, vemos vários pontos levantados por Zelensky, todos eles voltando à sua principal questão de que outros países serão os próximos se a Rússia não for parada na Ucrânia. O apoio instável e a ausência de união permitem que a Rússia siga com a guerra, ameaçando outros países futuramente. O avanço da inteligência artificial é perigoso sem regulamentação, mesmo que a Ucrânia se beneficie dela. Pois isso pode iniciar uma era de guerra desumanizada que beneficiaria a Rússia. E quando se trata de instituições internacionais, Zelensky está argumentando que elas falam demais e agem de menos. A falta de ação dá a Putin confiança para enviar drones ao espaço aéreo polonês. E no futuro, o líder da Rússia pode acreditar que a aparente fraqueza de instituições como a Organização das Nações Unidas e a OTAN lhe dará a oportunidade de expandir sua guerra além da Ucrânia. Vamos retomar o ponto mencionado antes no vídeo sobre a corrida armamentista na guerra da Ucrânia. Zelensky afirmou na Organização das Nações Unidas que vivemos a corrida armamentista mais destrutiva da história. Isso é discutível. Pode-se dizer que a corrida armamentista da Guerra Fria, com Estados Unidos da América e Rússia disputando arsenais nucleares, foi ainda mais destrutiva? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América possuíam cerca de 30 mil ogivas nucleares e a União Soviética cerca de 40 mil, segundo a Reuters. Nenhuma dessas armas nucleares foi usada até agora, mas podem ser no futuro. A guerra na Ucrânia trouxe o uso de drones. Segundo a Forbes, a Ucrânia planeja fabricar 45 milhões de drones em 2025. O mesmo veículo observa que a meta da Rússia é entre 3 e 4 milhões de drones. Essa é a mesma corrida armamentista a qual Zelensky se refere. E ele está certo ao dizer que pode acabar sendo a mais destrutiva da história, se já não for. Drones causam cerca de 70% das baixas na guerra da Ucrânia. E esse número provavelmente vai aumentar à medida que ambas as nações se tornam mais dependentes de veículos não tripulados. Depois, adicione a inteligência artificial à equação. Como falamos antes,
Mesmo querendo paz, a nação precisa investir em armamentos. Zelensky afirmou: é doentio, mas essa é a realidade. Não é direito internacional nem cooperação. As armas decidem quem sobrevive. Zelensky, então, menciona um possível futuro que pode envolver qualquer nação que esteja na lista de Putin. Está preocupado? Ele diz que é por isso que o Ocidente deve agir já para impedir a guerra na Ucrânia. Parar esta guerra e a corrida armamentista global custa menos do que construir jardins de infância subterrâneos ou grandes bunkers para a infraestrutura crítica. Zelensky afirmou antes de abordar a parte mais grave. Parar a Rússia agora é mais barato do que imaginar quem criará um drone simples com ogiva nuclear primeiro. Só pelo custo, Zelensky pode ter razão. Em fevereiro, o Bruegel argumentou que a Europa poderia precisar de mais 30 mil soldados. O gasto anual em defesa deve atingir, no mínimo, 250 bilhões de euros. 293 bilhões de dólares para dissuadir a Rússia, podendo ser só o começo. Inclua a construção de bunkers e tudo que Zelensky cita, além da corrida armamentista, e os custos vão explodir. Esse é um argumento pragmático apresentado por Zelensky. Isso volta ao ponto principal dele, de que o Ocidente precisa fazer algo em relação à Rússia agora, ou vai se arrepender da sua inação no futuro. Os alertas sobre drones carregando ogivas nucleares são a maneira de Zelensky realmente reforçar o argumento. Os Estados Unidos não seriam ameaçados por esse tipo de drone até que alcance e velocidade melhorem. Mas a Europa realmente acredita que a Rússia não desenvolve essa tecnologia, tendo um arsenal de 4.380 ogivas nucleares, segundo a Associação de Controle de Armamentos? Zelensky alerta que se a Rússia concluir a invasão da Ucrânia sem restrições internacionais, usará o conhecimento adquirido sobre drones para se tornar uma ameaça ainda maior. Talvez a Europa não deva temer uma guerra convencional com a Rússia. A ameaça de uma guerra nuclear alimentada por um exército de drones controlados por inteligência artificial pode estar no futuro do continente se a Rússia não for detida agora, Zelensky parece estar sugerindo. Se essas nações, para as quais a Rússia está se tornando uma ameaça cada vez maior, ainda não estavam entendendo o recado, Zelensky reforça tudo com a declaração mais direta do discurso. A Ucrânia é apenas a primeira. E agora drones russos já estão voando pela Europa, e operações russas já estão se espalhando por vários países. E Putin quer ampliar essa guerra, afirmou Zelensky. É difícil discordar dele. Quanto a onde a Europa deve concentrar seus esforços imediatos, além de fornecer mais apoio à Ucrânia, Zelensky oferece uma resposta: Moldávia. A Europa não pode se dar ao luxo de perder a Moldávia também, disse Zelensky, sobre um país que parece estar sob o risco mais direto de uma invasão russa no futuro. Segundo a Al Jazeera, forças russas já estão na região separatista da Transnistria, Moldávia. A Moldávia é um país pequeno, com 2,3 milhões de habitantes. Esse porte a tornaria alvo ideal para Putin, podendo levar a Moldávia à órbita russa, assim como Belarus e Geórgia foram. Zelensky diz que apoiar a estabilidade da Moldávia é barato para a Europa, mas ignorar isso custará mais caro. Por isso, a União Europeia deve apoiar a Moldávia com financiamento e energia, não só com palavras ou gestos políticos. A Rússia já atua na Moldávia. Ainda não invadiu, mas sua influência é sentida em todo o país. Em 23 de setembro, a presidente Maia Sandu alertou que a independência do país e o futuro da Europa estão ameaçados pelas ações da Rússia. Ela acusou a Rússia de despejar centenas de milhões de euros na Moldávia para espalhar desinformação, violência e medo. O Kremlin acha que todos estamos à venda, pequenos demais para resistir e que não somos um país, só um território, afirmou Sandu. Embora ela sugira que a Moldávia não seja pequena para resistir à Rússia, isso é realmente verdade? Se a campanha de influência de Putin falhar e ele recorrer a uma invasão direta, a Moldávia cairia sem apoio. A Ucrânia fará igual. Zelensky alerta que a Europa não pode permitir um efeito dominó. Territórios não protegidos hoje podem ser usados contra o continente no futuro. O presidente da Ucrânia alerta que seu país pode ser o próximo, e só deter Putin agora evitará uma guerra maior no futuro. Um ponto positivo em tudo isso é que a Europa parece estar, de certa forma, ouvindo as palavras de Zelensky. A União Europeia está próxima de concretizar uma ação para criar uma barreira de drones contra o avanço da Rússia. Putin achava que a Europa era fraca. Isso acabou explodindo na cara dele.
Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre as tensões entre a Rússia e países europeus. Obrigado por assistir.